Sabe aquela imagem que a gente tem de um esqueleto, algo estático, sem vida, quase como um enfeite? Pois é, a verdade é bem diferente. Nossos ossos, na verdade, formam uma estrutura viva, pulsante e surpreendentemente dinâmica. Hoje, vamos mergulhar fundo na engenharia biológica por trás dessa fábrica que nos mantém de pé. Exato. Longe de ser só um cabide passivo para o nosso corpo, o esqueleto é uma verdadeira fábrica biológica. É um sistema superativo que está trabalhando sem parar em funções que a maioria de nós nem imagina. Então vamos começar por aí, por essas funções surpreendentes. Prepare-se porque vamos descobrir os papéis vitais que os ossos desempenham a cada segundo e que vão muito, mas muito além de só da sustentação. Claro, proteção, sustentação e movimento são as funções mais óbvias, né? Mas o que realmente fascina são os papéis que quase ninguém conhece. Nossos ossos funcionam como um banco, guardando e liberando minerais vitais como o cálcio. E o mais incrível, lá na medula óssea, eles são a fábrica de todas as nossas células sanguíneas. Isso se chama hematopoese. É literalmente a produção da vida acontecendo ali dentro. Ok, mas como é que uma fábrica tão complexa assim é construída? A resposta está no nosso projeto original. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o desenvolvimento embrionário, e ver como o esqueleto é montado do zero. O ponto de partida para todo o sistema esquelético é um tecido embrionário chamado mesênquima. Pensa nele como se fosse a planta baixa, sabe? O projeto inicial a partir do qual cada osso vai ser moldado. E a natureza usa duas estratégias principais de construção. A primeira, a intramembranosa, é o método mais direto, usado para ossos chatos como os do crânio. Já a segunda, a endocondral, é um processo super engenhoso de substituição, onde um molde de cartilagem é aos poucos transformado em osso. O processo endocondral é uma verdadeira obra de arte em etapas. Tudo começa com um molde de cartilagem. Aí a ossificação começa bem no meio e vai se expandindo. O interior é escavado para criar a cavidade medular e, por fim, as pontas também viram osso. A cartilagem age como um andaime temporário que é metodicamente substituído pela estrutura de osso definitiva. E aqui a gente vê essa transformação acontecendo. Da esquerda para a direita, o modelo de cartilagem vai sendo substituído, com a ossificação avançando do centro para as pontas. No final, o que sobra de cartilagem original fica só nas placas de crescimento e nas articulações, permitindo que os ossos continuem crescendo. Já o método intramembranoso é mais direto ao ponto, não tem molde de cartilagem. Aqui, células especializadas chamadas osteoblastos aparecem dentro de uma membrana fibrosa e já começam a depositar a matriz óssea diretamente, que depois se calcifica. Um processo incrivelmente eficiente. Olhando no microscópio, é como assistir à construção em tempo real. A gente vê as células se diferenciando, os osteoblastos trabalhando a todo vapor, secretando a matriz, e por fim os osteócitos, que ficam lá, aprisionados no tecido ósseo que eles mesmos ajudaram a criar. E o resultado de tudo isso é simplesmente impressionante. Dá uma olhada. À esquerda, um feto com 12 semanas, a ossificação mal começou. Apenas 8 semanas depois, à direita, o esqueleto já está claramente definido. É a prova da velocidade e da eficiência desse projeto de construção biológico. Chega a ser de cair o queixo, né? Já vimos o como, agora vamos conhecer o quem. É hora de dar um zoom e conhecer a equipe microscópica responsável por essa obra. Um projeto de construção que, aliás, dura a vida inteira. Essa linhagem celular é fantástica. Tudo começa com uma célula-tronco, a progenitora, que se transforma na construtora e, por fim, amadurece para virar a gerente da obra. É uma verdadeira linha de produção. Na linha de frente, a gente tem os osteoblastos, a equipe de construção. Eles trabalham incansavelmente, depositando a matriz de colágeno e dando início à mineralização que transforma o tecido mole em osso duro. Sem eles, a obra simplesmente não acontece. Quando a construção numa área termina, os osteoblastos meio que se aposentam e se transformam em osteócitos. Agora, presos dentro do osso que ajudaram a criar, eles assumem um papel novo, o de gerentes de obra. Eles monitoram a saúde do osso, sentem as tensões mecânicas e garantem que a estrutura continue firme e forte. Mas toda grande obra precisa de uma equipe de demolição, certo? E aqui não é diferente. Falta um membro crucial na nossa equipe, e talvez o mais surpreendente de todos. Estes são os osteoclastos, células gigantes que dissolvem o osso antigo ou danificado. Pode parecer um pouco destrutivo, mas é um trabalho vital.
Nossos ossos estão em constante remodelação para se adaptar às tensões, reparar danos e regular os níveis de cálcio no sangue. Os osteoclastos são a equipe de demolição que abre caminho para uma nova construção. Bom, agora que já conhecemos os processos e a equipe, vamos dar um passo para trás e apreciar a obra-prima final, o esqueleto humano em toda a sua elegância arquitetônica. A arquitetura geral se divide em duas partes. O esqueleto axial forma nosso eixo central, protegendo órgãos vitais como o cérebro e o coração. Já o esqueleto apendicular é composto pelos membros e pelas cinturas que os conectam ao eixo, garantindo a nossa mobilidade. E um dos melhores exemplos dessa engenharia toda é a coluna vertebral. Ela combina a força de um pilar de sustentação com a flexibilidade para o movimento e, ao mesmo tempo, protege o vulnerável sistema nervoso central que passa bem ali no meio dela. Uma maravilha! E ela não é uma haste rígida, claro, mas uma série de blocos interligados com funções bem específicas. As 7 vértebras cervicais dão mobilidade ao pescoço. As 12 torácicas ancoram as costelas. As 5 lombares suportam a maior parte do nosso peso. E lá na base, as vértebras sacrais e coxígeas se fundem, criando uma fundação sólida para a pelvis. Fica claro, então, que o esqueleto é muito mais do que uma simples estrutura. É uma fábrica viva, dinâmica, que se reconstrói sem parar. Isso nos leva a uma pergunta. Que outros processos tão incríveis quanto este, o nosso corpo está gerenciando neste exato momento, sem que a gente nem se dê conta?